Olá, eu sou a doutora Mercedes Reiter e hoje eu vou falar um pouquinho sobre óleos essenciais ou óleos voláteis e como eles chegaram a nós, né, hoje em dia, sendo que estão na história há muitos anos. Então, são compostos por extratos de plantas e que eles retêm o cheiro e o sabor naturais da essência da sua fonte, da sua vegetal de origem. Então, são substâncias aromáticas que vão ser encontradas nos vegetais. E dependendo da espécie, eles podem estar em diferentes partes, como, por exemplo, nas flores, nas folhas, na madeira, nas ervas, nos ramos, nos galhos, nas frutas, nos rizomas, nas raízes, nas especiarias. E a aplicação ela pode ser tanto na culinária, na indústria de alimentos, nas bebidas, nos cosméticos, nos medicamentos fitoterápicos. Então, a sua atuação na nossa vida ela está por todos os lados e a gente às vezes nem percebe. Esses compostos aromáticos voláteis eles são extraídos das plantas aromáticas por processos sejam de destilação ou por processos mecânicos, como uma pressão a frio, como é o caso dos frutos cítricos, né? Ou também pode ser com extração através de solventes. Geralmente são altamente complexos e são compostos muitas vezes por uma centena de infinidade de substâncias e componentes químicos, mas eles não são óleos no sentido químico da palavra, mas são a maioria voláteis. O que define o fato de um extrato ser um óleo essencial é o processo de obtenção e não a sua própria composição química. Um óleo essencial, por exemplo, de flor de laranjeira, o óleo essencial de neroli, é obtido por hidrodestilação, ou arrasto de vapor, e vai conter componentes voláteis. Agora, já um óleo essencial de laranja é obtido por pressão do fruto, seguido de uma centrifugação, e vai ter componentes voláteis, como terpenos, ésteres, aldeídos, também contém ceras e pigmentos flavonoides, entre outros constituintes que não são voláteis. Assim, a definição do óleo essencial não se limita apenas à volatilidade da sua composição. Acontece que durante a destilação pode acontecer uma variação química dessa composição desses voláteis, e por alguns compostos das plantas, eles não são lábeis, ou seja, eles não são estáveis termicamente. Então, eles podem desidratar, sofrer uma hidrólise nesse processo de destilação. A composição química do óleo que nós extraímos, ele não é exatamente igual a que está armazenado na planta, porque por causa dessa variação. Então, quanto menor for a variação, mais fiel vai ser o aroma do óleo essencial em relação à sua planta de origem. Então, por isso a importância, a qualidade na extração desses óleos essenciais. Eles já são usados há muitos séculos e são explorados, né, há muito tempo, e não se tem uma documentação exata do início desse uso. Mas acredita-se que os primeiros usos foram através de bálsamos, ervas aromáticas, resinas, que eram usadas principalmente para embalsamar cadáveres nas cerimônias religiosas que existiam há milhares de anos atrás. Os egípcios, por exemplo, já há 5.000 anos acreditavam que existia vida após a morte, então eles precisavam preservar os seus corpos para assim poder usá-los após a morte. Então eles pagavam fortunas para ter os seus corpos corretamente preservados, e esse processo era chamado de mumificação. Levava até 70 dias para embalsamar. Os corpos eles eram enrolados em tiras de fios de linho, né, em tiras de linho, fios, e depois esse linho ele era impregnado com óleos essenciais como tomilho, lavanda, hortelã-pimenta, cedro, rosa e muitos outros. E através dessa mumificação, os egípcios anciões, né, os sábios, eles utilizavam para manter esse corpo intacto após a morte por centos de anos. Isso era magia? Não. É que os óleos essenciais, eles preservam o corpo de ser destruído, como acontece no caso na morte, porque esses óleos que eles utilizavam são antibacterianos, muito, mas muito fortes, e inibem esse processo de putrefação. Então, eles não permitem que esse processo se instale. Há relatos também de 2.700 anos antes de Cristo pelos chineses, o mais antigo livro de ervas do mundo, que é o Zhengnun, e lá algumas plantas são citadas, como o gengibre, né, o Syzygium aromaticum e o ópio, como Papaver somniferum. Em vários documentos assim da época data do uso de óleos essenciais já em 2.000 anos antes de Cristo, em livros escritos em sânscrito pelos hindus, e naquela época havia já um conhecimento rudimentar de aparatos, né, para destilação. E também há relatos que alguns povos faziam uso desses compostos, como os persas, além dos egípcios. E muito provável que eles já dominassem essas técnicas de extração, né, nesse tempo. O conhecimento
dos óleos era restrito a sacerdotes ou a líderes religiosos que se encarregavam do tratamento das doenças. E não havia médicos nem farmacêuticos, mas sim sacerdotes curandeiros. E a cura tinha conotação mística e espiritual, e os recursos eles eram 100% naturais. Não havia pílulas, não havia antibióticos, não havia nada do que nós temos. E existem textos bíblicos, védicos, na medicina chinesa, que encontramos menção à utilização de plantas aromáticas sagradas, de poções aromáticas, de plantas aromáticas, de ungüentos, né, próprios das plantas aromáticas. Isso já mostra como o homem, desde o início da civilização, ele vem buscando de uma maneira intuitiva a cura por algo sagrado, mas por algo presente na natureza. E isso foi a base do desenvolvimento da extração e do uso desses óleos essenciais. Até o ano 1000, mais ou menos, o homem não conhecia o óleo essencial como nós conhecemos hoje. Acredita-se, então, como eu disse antes, que essas menções a óleos, a ungüentos, referiam-se a extratos oleosos ou alcoólicos de plantas. Só que foi durante as cruzadas que o conhecimento desses óleos essenciais ele se difundiu e chegou aos árabes, e em pouco tempo eles aperfeiçoaram as técnicas e os aparatos dos sistemas de destilação. O mérito do primeiro indivíduo de extrair o óleo de rosas foi de um físico árabe, conhecido como Avicena, o pai da destilação a vapor. Ele é da época de 980 a 1037. Os árabes também foram mestres na alquimia e eram conhecidos porque eles aperfeiçoavam isso e conhecidos como os que sabiam tanto na medicina, os mais sabichões, né? e nas terapias naturais. Já Paracelso, ano dele de 1493 a 1541, é um médico alquimista suíço-alemão, bem conhecido. Ele marcou esse período na Europa por todo esse conhecimento, porque até então o conhecimento dos óleos era privilégio dos monges, tanto do conhecimento dos óleos como a aplicação desses óleos, né? Então, toda essa história ela permanece ainda viva na oficina Profumo, uma farmacêutica de Santa Maria Novella, em Florença, na Itália. Essa empresa, por exemplo, foi fundada em 1612 e até hoje ela tem formulações já que vêm da Idade Média. Em 1563, o Giovanni Battistella Della, ele marca a história porque ele foi um salto na evolução desse conhecimento. Tinha-se toda uma documentação de como separar esses óleos essenciais, que até então eram apenas soluções alcoólicas. Perdão. A partir do século XVI e XVII, a comercialização desses óleos se popularizou pelo mundo. Por quê? Por causa da tecnologia que melhorou, o conhecimento das propriedades já eram mais conhecidas, mais divulgadas em todo o mundo. As especiarias também são ervas aromáticas que têm um grande valor econômico e eram produtos muito valiosos na Europa. Quando falamos em óleos essenciais, o que é que vamos lembrar? De aromaterapia. E esse foi criado por um químico francês em 1928 chamado Maurice René Gattefossé. E o que aconteceu? Porque ele usava os óleos essenciais apenas para perfumaria. E ele estava fazendo uma destilação em seu laboratório e sofreu um acidente e queimou-se os braços, mas bem sério. Em pânico, ele viu uma tina com água e ele colocou os braços. Só que não era água, era uma tina de lavanda. Em poucos minutos a sua dor tinha aliviado e mais tarde não tinha cicatrizes. Então ele viu que tinha alguma coisa além, alguma propriedade curativa dentro desses óleos essenciais, e aí começou todo o seu estudo pela parte curativa dos óleos. Também ele foi um dos primeiros a relatar que os produtos sintéticos que imitam, né, que imitam como essência os óleos essenciais, não têm as propriedades curativas, apenas têm o cheirinho. Cuthbert Hall, em 1904, ele publicou propriedades antissépticas do óleo de Eucalyptus globulus, mas na sua forma natural, em detrimento do seu principal constituinte isolado, que é o eucaliptol. Na Austrália também surge o Arthur Penfold, pioneiro em trabalhos com Melaleuca alternifolia, né, o famoso tea tree. E os óleos, então, já começaram a fazer parte da vida moderna. Eles surgiram, então, nos perfumes, mais cosméticos, produtos de higiene pessoal, por exemplo, o creme dental, que utiliza o mentol, em produtos de limpeza, que a gente acaba, todo mundo sente aquele cheirinho de pinho, né, e reconhece, então, porque é também um óleo essencial com propriedades antissépticas e desinfetantes. Então, todo esse avanço permitiu a extração melhor desses óleos essenciais para aplicação em soluções tanto oleosas quanto alcoólicas, que é a base da farmácia e da medicina moderna. Na atualidade, eles são utilizados como flavorizantes de alimentos, na confecção de perfumes nobres, na indústria para síntese de compostos aromáticos e remédios, como recursos terapêuticos, principalmente na aromaterapia e
na aromatologia. Eles podem ser utilizados individualmente ou em misturas. E tem várias indicações, até para promover um sono reparador. As substâncias químicas dos óleos, eles podem interagir com o nosso corpo de várias formas. Por exemplo, quando aplicamos na pele, mas aí ele tem que estar junto com outro óleo para ser o carregador dele, né, para ser um portador. É, e aí eles são absorvidos, né, e vão fazer uma melhora na saúde, dependendo, por exemplo, inflamações, infecções, aumentando a imunidade, fechando cicatrizes. A inalação, ai, não tem coisa mais boa que passar ai, os óleos essenciais. Por exemplo, essa inalação dos óleos, eles podem estimular áreas do cérebro, especialmente do sistema límbico, que vai jogar com um rol de emoções, comportamentos e memórias a longo prazo. Né? Por exemplo, eu fiz isso aqui agora e eu lembrei da minha infância, quando eu brincava no meio das árvores, e sentia aquele cheiro do, né, do pinho, aquele cheiro de bosque. Né? O vapor também para inalação é um método bem fácil de ser fazer. Mas eu vou fazer outros vídeos que vou falar sobre blends, benefícios e como utilizar. Agora eu só queria falar umas dicas de segurança. Os óleos essenciais são seguros, mas não podemos tê-los perto de chamas, de velas ou de gás, porque eles são inflamáveis. Temos que manter fora do alcance das crianças. E se você estiver grávida, tem que consultar o seu médico, se você está amamentando, ou se você está sob cuidados médicos, sempre consulte o seu médico se você pode utilizar. Evite contato com os olhos, na parte interna dos ouvidos, em áreas sensíveis. E se ocorrer uma irritação, então descontinue o uso. Era isso que eu tinha para falar sobre a história, como é que os óleos essenciais apareceram, então, na nossa vida. Mas em outros vídeos eu vou falar de misturas e de utilização de outros óleos essenciais, que são muito úteis, né, para a nossa saúde, para o nosso dia a dia, para as nossas emoções, enfim, para várias aplicações.